Continuamos então o nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esta é a tradução da primeira edição francesa de Allan Kardec. Um espírito entediado. Bordeaux, 1862. Este espírito apresentou-se espontaneamente ao médium pedindo preces. O que o levou a pedir preces? Estou cansado de vagar sem rumo. Encontra-se há muito tempo nessa situação? Há mais ou menos 180 anos. Nossa, minha gente, olha só. O que fez na Terra? Nada de bom. Qual a sua posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Isso não constitui uma categoria. Tudo constitui uma categoria entre nós. Cada sensação permite que um espírito encontre seus semelhantes ou simpáticos, que então se reúnem. Por que ficou tanto tempo estacionário, se não foi condenado ao sofrimento? Eu fui condenado ao tédio, que é um sofrimento entre nós. Tudo o que não é alegria é dor. Então foi forçado a permanecer vagando contra a própria vontade? São causas muito sutis para a sua inteligência material. Tente fazer-me compreendê-las, poderia ser-me um começo útil. Eu não conseguiria, por faltarem-me termos de comparação. Ao espírito que dela não tirou proveito na terra, a vida, ao extinguir-se, deixa o mesmo que o fogo deixa ao papel que consumiu. Fagulhas que relembram as cinzas ainda unidas entre si. O que foram e a causa do seu nascimento, ou se preferir, da destruição do papel. Essas fagulhas são a lembrança dos laços terrestres, rasgando o espírito até que ele haja dispersado as cinzas de seu corpo. Somente então, como essência etérea, ele se reconhece, desejando progredir. O que poderia ter ocasionado o tédio de que se queixa? É a consequência da existência. O tédio é filho do ócio. Não soube utilizar os longos anos que passei na Terra, e a consequência disso reflete-se neste mundo. Os espíritos que à sua semelhança vagam sem destino, atormentados pelo tédio, não conseguiriam libertar-se de tal estado se o desejassem? Não, nem sempre o podem, porque o tédio parasita-lhes a vontade, ou seja, eles continuam preguiçosos. Então, para sair disso, precisa vontade. Eles sofrem as consequências da vida que levaram. Como foram inúteis e não tiveram nenhuma iniciativa, não encontraram assistência alguma entre si, ficaram entregues a si mesmo, até que o cansaço desse estado neutro faça com que queiram modificá-lo. Se neles despertar uma semente de vontade, por menor que seja, encontrarão apoio e bons conselhos para sustentarem os esforços e perseverarem. Poderia dizer-nos algo sobre sua vida na Terra? Bem pouca coisa, podes compreender. O tédio, a inutilidade, a ociosidade são prevenientes da preguiça. A preguiça é a mãe da ignorância. Suas existências anteriores não lhe permitiram progredir? Sim, todas, mas muito pouco, pois todas foram reflexo umas das outras. Sempre há progresso, mas é tão ínfimo que não chegamos a apreciá-lo. Enquanto espera para recomeçar uma outra existência, gostaria de vir mais vezes comunicar-se conosco? Chama por mim, para que me obrigues a vir. Será um favor que me prestarás. Meu Deus do céu, meus amigos, ele não tem nem mesmo a iniciativa de ir até lá, ele espera ser chamado. Isso é um alerta para todos nós. Como nós somos? Somos pessoas ativas? Buscamos o trabalho, buscamos o estudo? Porque olha aqui a consequência. Nona questão, poderia explicar por que sua grafia muda tanto? Porque questionas muito, o que me cansa. Eu preciso então de ajuda. Nossa Senhora, meu Deus. E o guia do médium diz o seguinte: é o trabalho intelectual que cansa esse espírito, obrigando-nos a prestar-lhe nossa ajuda para que consiga responder às perguntas. É um desocupado do mundo dos espíritos, como foi na Terra. Aqui o trouxemos para que seja tirado dessa apatia, esse tédio que constitui um verdadeiro sofrimento, muitas vezes mais penoso que os sofrimentos agudos por poder prolongar-se indefinidamente.
Podes imaginar a tortura que representa a perspectiva do tédio sem fim? A maior parte dos espíritos dessa categoria são os que procuram uma existência terrestre apenas como distração, para quebrar a insuportável monotonia de sua vida espiritual. Frequentemente chegam sem uma decisão tomada, no sentido do bem, razão porque têm que recomeçar, até que nele surja o progresso real, finalmente. Olha, eu fiquei surpresa, meus amigos, com esse relato. Precisamos estar muito atentas, muito atentos. Aproveitar a vida é fazer dela utilidade. Agora, o espírito, uma ex-rainha da Índia, morta na França em 1858. Primeira questão: que sensação experimentou ao deixar a vida terrestre? Não saberia dizê-lo, ainda sinto a perturbação. É feliz? Não. Por que não é feliz? Estou saudosa da vida. Eu não sei. Sinto uma dor aguda. A vida haveria de livrar-me dela. Quisera que meu corpo pudesse levantar-se do sepulcro. Lamenta não ter sido sepultado em seu país, mas entre os cristãos? Sim, a terra indiana pesaria menos sobre o meu corpo. O que pensa das honras fúnebres que lhes foram prestadas? Foram pouca coisa, pois eu era rainha e nem todos sobraram sob os joelhos diante de mim. Deixai-me, forçaram-me a falar. Eu não quero que saibais o que sou agora. Eu fui rainha, tende disso certeza. Respeitamos sua condição, pedimos que nos responda apenas para nossa instrução. Acredita que seu filho um dia recuperará o antigo reino de seu pai? Certamente o meu sangue reinará, pois é digno disso. Atribui à reintegração do seu filho a mesma importância que ele dava em vida? Meu sangue não pode ser misturado com o do povo. Não se pode incluir em sua certidão de óbito o seu lugar de nascimento. Poderia informá-lo agora? Nasci no mais nobre sangue da Índia. Creio ter nascido em Delhi. Tendo vivido o esplendor do luxo e cercada de honras, o que disso tudo pensa agora? Que tudo era devido a mim. A posição que ocupou na Terra proporciona-lhe uma posição elevada no mundo em que se encontra hoje? Eu sou ainda rainha. Mantém-me escravos para que me sirvam? Não sei, parece-me que não se importam comigo aqui, mas eu sou ainda a mesma. Segui a religião muçulmana ou hindu? Muçulmana, mas era muito importante para ocupar-me de Deus. Que diferença encontra entre a sua religião e a religião cristã para a felicidade da humanidade? A religião cristã é absurda. Ela diz que todos somos irmãos. Qual a sua opinião sobre Maomé? Ele não era filho de rei. Acredita que ele tenha sido uma missão divina? Que me importa? Qual a sua opinião sobre o Cristo? O filho de um carpinteiro não é digno de ocupar o meu pensamento. O que pensa da prática de ocultar as mulheres muçulmanas aos olhares dos homens? Penso que as mulheres são feitas para dominar. Eu era mulher. Alguma vez invejou a liberdade que as mulheres da Europa desfrutam? Não, porque me importaria de tal liberdade? Servem-nas de joelhos? Lembra-se de haver tido outras existências na Terra antes daquela que acabou de deixar? Eu devo ter sido sempre rainha. Por que atendeu tão rapidamente ao nosso chamado? Eu não queria vir, mas fui forçada a tanto. Pensas então que me dignaria a responder? O que sois todos vós comparados a mim? Quem a forçou a vir? Não sei, mas não há de ser mais importante do que eu. Sob que forma apresenta-se aqui? Ainda sou rainha. Pensas então que não sejas mais? Vós todos sois poucos respeitosos. Sabeis que não é assim que deveis dirigir-se às rainhas? Se pudéssemos vê-la, estaria com seus adornos e joias? Certamente. Como se explica que, tendo deixado tudo isso na terra, seu espírito tenha preservado tal aparência, sobretudo seus adornos? Eles não me foram tirados. Sou ainda tão bela quanto antes. Não sei que ideia fazeis de mim, se bem que nunca me vistes. Que impressão sente ao estar entre nós? Se pudesse, não estaria aqui. Trata-me com tão pouco respeito. Agora fala São Luís. Deixai a pobre perturbada. Tende compaixão de sua cegueira, e que ela vos sirva de exemplo. Não podeis imaginar como sofre o seu orgulho?
Evocando essa majestade decaída, agora no túmulo, não esperávamos respostas de grande profundidade, considerando-se o tipo de educação que recebem as mulheres de seu país. Porém, imaginávamos encontrar nesse espírito, não diremos filosofia, mas ao menos uma noção mais próxima da realidade, ideias mais judiciosas sobre as vaidades das grandezas da terra. Longe disso, nela as ideias terrestres conservam toda a força. O orgulho nada perdeu de suas ilusões, debate-se contra a própria fraqueza, gerando muito sofrimento. Que tristeza, né, meus amigos? Ela está estacionada, congelada no tempo. Como ela deve viver as próximas vidas? É terrível, é terrível. Mas sigamos adiante. Agora, novo espírito, Xumene, Bordeaux, 1862. Com esse nome, um espírito apresentou-se espontaneamente à médium, habituada a esse tipo de manifestação, porquanto sua missão parece ser a de ajudar os espíritos inferiores, encaminhados pelo seu guia espiritual, como um objetivo duplo de instruir a si mesma e ajudar no progresso deles. Pergunta: esse nome é de homem ou de mulher? Homem, e tão infeliz quanto possível, sofre todos os tormentos do inferno. Se o inferno não existe, como pode sofrer os tormentos? Pergunta inútil. Compreendo, mas outros podem precisar de explicações. Não me importa. O egoísmo não está entre as causas de seus sofrimentos? Talvez. Se quer algum alívio, comece repudiando as más tendências. Não te preocupes com isso, não é da tua conta. Começa orando por mim, como pelos outros. Depois veremos. Se não me ajudar com seu arrependimento, a prece será pouco eficaz. Se tu falas em vez de orar, de pouco me adiantas. Desejas então adiantar-se? Talvez, não sei. Vejamos se a prece alivia os sofrimentos. É o que me importa. Então junte-se a mim, desejando firmemente obter alívio. Pode começar. Após a prece da médium, está satisfeito? Não como desejava. Um remédio aplicado pela primeira vez não consegue curar de imediato uma doença antiga. É possível. Gostaria de retornar? Sim, se tu me chamares. São pessoas muito tristes, né, meus amigos? Pessoas que não têm iniciativa para nada, nem para si mesmo. Diz o guia da médium: minha filha, terás trabalho com este espírito endurecido, mas não haveria nenhum mérito em salvar aqueles que não estão perdidos. Coragem. Perseveras e terás êxito. Não há espíritos tão culpados que não se possam recuperar pela persuasão, pelo exemplo, pois mesmo os espíritos mais perversos, com o tempo, acabam corrigindo-se. Mesmo que não se consiga conduzi-los imediatamente para o bom sentimento, o que muitas vezes é impossível, o trabalho não se perde. As ideias neles plantadas os comovem, fazendo com que reflitam, mesmo contra a vontade. São como sementes que cedo ou tarde darão frutos. Não se quebra uma rocha com o primeiro golpe da marreta. O que te digo, minha filha, aplica-se também aos encarnados, e tu deves compreender porque o Espiritismo, mesmo entre os adeptos mais fervorosos, não faz homens perfeitos. A crença é um primeiro passo, a fé vem a seguir, e a transformação virá por sua vez. Muitos, porém, ainda terão que voltar e buscar nova têmpera no mundo dos espíritos. Entre os endurecidos, não há apenas espíritos perversos e maus, é grande o número daqueles que, sem buscar fazer o mal, retardam-se por orgulho, indiferença ou apatia. Eles não são menos infelizes por isso, pois sofrem tanto mais pela inércia quanto menos pelo acesso a têm, como compensação às distrações do mundo. A perspectiva do infinito torna-lhes a situação intolerável, mas eles não têm força de vontade para sair dela. Esses espíritos são aqueles que, quando encarnados, levavam uma existência improdutiva, inútil a si mesmo e aos outros, culminando frequentemente no suicídio fútil por puro desgosto da vida. De um modo geral, tais espíritos são mais difíceis de serem conduzidos ao bem do que os francamente maus, porque estes últimos dispõem de energia, uma vez esclarecidos, têm um entusiasmo tão grande pelo bem quanto tiveram pelo mal. Aos outros, certamente serão necessárias muitas existências para progredirem de forma apreciável.
Pouco a pouco, porém, vencidos pelo tédio, como pelos outros sofrimentos, buscarão uma distração numa ocupação qualquer, que há de transformar-se mais tarde numa necessidade para eles. Meus amigos, quantas pessoas nós conhecemos que tendem à inércia, que tendem à ociosidade? Nem para se divertirem têm forças. Muitos esperam que sejam levados para tudo e todos. Alerta, meus amigos, alerta às nossas tendências. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência dos nossos estudos.